Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, a gente falava aqui ontem sobre movimentos do Lula que não surpreendem, né? São já conhecidos, porque já foi assim quando ele teve 2 mandatos como presidente da República. Então, ele levou para o círculo do governo, para a corte, né? Renan Calheiros, Jader Barbalho, José Sarney, eram todos apoiadores. E hoje está aí o Lula apoiando Helder Barbalho, que é filho do Jader, apoiando a dupla Renan e Renanzinho, né? O Renan Calheiros para mais um mandato no Senado, mais 8 anos, o Renanzinho para reeleição em Alagoas. E, ao mesmo tempo, temos aí, do outro lado, o Bolsonaro cada vez mais embrenhado, né, nas malhas do Centrão. Aliás, o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo, primeiro, uma obviedade, que ele vai apoiar a candidatura do Bolsonaro, até porque ele lembrou, o presidente do partido dele é ministro do governo Bolsonaro. E são esses grupos, né? MDB, PL, PP, eles estão sempre no poder. Estiveram com o Lula, estiveram com a Dilma, estiveram com todos, com o Fernando Henrique. E quando o DEM, por exemplo, ainda era o PFL, né? E o Arthur Lira também aproveitou para mandar um recado para o Lula. Mais uma obviedade, né? A gente até dizia isso aqui quando o Lula e a Gleisi Hoffmann diziam que, se eleito, o Lula vai... Claro que em campanha você não diz tentarei, buscarei, você diz farei. Então o Lula disse que vai acabar com o texto da reforma trabalhista, vai revogá-la e também acabar com o teto de gastos. E dizíamos aqui que há bons motivos para fazer isso. A reforma trabalhista, aliás, uma reforma que foi muito ruim, que precarizou as relações de trabalho. E o texto constitucional que trata do teto de gastos, ele está cheio de impropriedades. Cheio de impropriedades. Inclusive, o índice que é usado para correção do valor, ou seja, até onde vai o teto, né? Que é uma inflação passada. Até o ano passado, era considerado de julho a junho de um ano, e com aquela mudança que foi feita pelo Congresso Nacional, com o apoio do governo, com o apoio do Paulo Guedes, houve a mudança para janeiro a dezembro. De qualquer maneira, isso tem de passar pelo Congresso. É isso que dizíamos aqui, que não adianta o Lula dizer que vai acabar com o teto de gastos, porque é PEC. Você tem de usar uma proposta de emenda à Constituição para mudar o texto constitucional. E hoje o teto de gastos é parte do texto constitucional. E é óbvio que só o Congresso pode fazer isso. O Congresso vota e, se aprova, a PEC promulga. Nem vai para o presidente da República sancionar, vetar trechos, nada. É uma decisão do Congresso Nacional. Então, o que o Lula pode prometer é discutir isso com o Congresso, pressionar, levar a proposta ao Congresso, mas não dizer que fará, porque essa é uma decisão exclusiva do Congresso Nacional. E quanto à reforma trabalhista, da mesma maneira, isso, embora não seja texto constitucional, isso passa, claro, pela aprovação ou não do Congresso. E, na minha opinião, são 2 medidas ótimas. Acabar, não necessariamente imediatamente com o teto, mas com o seu indexador atual, e lá na frente buscar aquilo que é fundamental, que é o equilíbrio financeiro, para não precisar de teto de gastos. Como está hoje, o teto vai inviabilizar a administração federal. Vai engessar o governo e levá-lo à inviabilidade, de não conseguir pagar
custos diários, não conseguir pagar as contas do dia a dia. Então, é preciso mexer nisso. E a reforma trabalhista promoveu um alargamento das injustiças que existem nas relações trabalhistas brasileiras, precarizou ainda mais a situação do trabalhador, então ela também deve ser revista, mas tem de passar pelo Congresso. Então, o Lula, ele tem atraído o máximo possível de apoio que ele consegue, não é só Geraldo Alckmin, né? O antigo oponente, que o enfrentou, inclusive, numa eleição presidencial, e que agora pode ser vice. Hoje, de novo, o Lula acalentou a ideia de ter o Alckmin como vice, que ele está dizendo para todo mundo, inclusive para a resistência interna no PT, é que ele quer o Alckmin como vice. Pelos cálculos que ele fez, ele parece julgar interessante. É discutível se é interessante para ele e parece claro que para o Alckmin é uma guinada que terá custos elevados. Terá custos elevados. Isso depende, claro, da prioridade de cada um. Não é? Ele pode imaginar, não, o que eu quero agora é ser vice-presidente e talvez seja esse o melhor caminho para lá na frente eu ter um amplo apoio para ser presidente da República. Pode ser esse o cálculo, não é? Mas é uma guinada que terá muitos custos para o Alckmin. E de resto, o pessoal que sempre esteve ali como mosca, né, em torno do poder, ou quase sempre, como Renan Calheiros, como o Barbalho, como José Sarney, que está sendo, ele nem tem mandato, mas está sendo ouvido a respeito da situação na disputa no Maranhão, quem deve ser candidato, quem o Lula deve apoiar para o governo do estado do Maranhão. José Sarney está sendo ouvido. E o Jair Bolsonaro, por sua vez, aprofunda-se ali nas teias do Centrão e de maneira oficial. No mês passado, o presidente da República decidiu que quem manda é o Ciro Nogueira. Se já havia essa decisão anteriormente, de maneira informal, né, nos corredores do Palácio, todo mundo sabia, o que o Ciro não aprovar não anda. Tornou-se formal quando o Bolsonaro determinou que a palavra final em questões orçamentárias, na verdade na execução do orçamento, a palavra final é do Ciro Nogueira, não é mais do Paulo Guedes. E foi a desmoralização definitiva do Paulo Guedes como ministro da Economia. E até disse aqui que ele tinha duas opções, não é? Apegar-se a um cargo que ele nem precisa do ponto de vista financeiro, do salário, não é? O Guedes é um cara que conseguiu ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Mas, de repente, o status, a condição de ministro, não é? O poder, o fato de que toda hora tem uma entrevista a ser concedida, reuniões com os mais endinheirados do país, palestras, o nome dele está nas manchetes, às vezes isso torna-se algo quase que como um vício para o sujeito, não é? Ele passa a amar aquela situação, ele anela a manter aquela situação. Mas que o Paulo Guedes tem todos os motivos para pegar o boné e ir embora. Se não tinha todos, passou a ter todos em janeiro, quando perdeu o poder de dar a palavra final no orçamento. O Ciro Nogueira afirmou hoje que a palavra final é sempre do presidente. Isso é muito interessante, né? É uma obviedade? É claro. O Bolsonaro pode agora, na noite moscovita, ligar para o Ciro Nogueira e falar, não quero mais você, ministro. Claro que pode. O poder é do presidente, ele é o eleito. Os ministros são escolhidos, convidados, e o presidente pode demiti-los, exonerá-los a qualquer momento. É claro. Mas por que o Ciro Nogueira falou isso hoje? Palavra final é sempre do presidente. Porque, claro, ele não quer ser visto como super-ministro, mas sabendo que é. Mas não parou naquele decreto.
Não parou. Ontem, um outro decreto foi editado pelo Bolsonaro, concedendo poder à Casa Civil, ou seja, ao Ciro Nogueira, para dar a palavra final em divergências de ministérios sobre atos normativos. Ele é um primeiro-ministro. Ele é o chefe de gabinete. Ele é o chefe de governo. Porque essa medida dá novas atribuições ao Ciro Nogueira, modificando um decreto de 2017. E uma nota foi emitida pelo Palácio do Planalto, segunda-feira à noite, falando dessa medida que foi publicada hoje no Diário Oficial. E aí, o artigo do novo decreto diz: compete à Casa Civil da Presidência da República coordenar as discussões para resolver impasses entre órgãos quanto ao mérito de propostas de atos normativos. É simples. Se houver um impasse e depois de discussões e debates não houver um consenso, não houver uma solução, o Ciro Nogueira poderá formular, redigir o ato normativo. Ou seja, ele decide o que será feito. Ele decide que projeto será enviado para o Congresso. Ele decide que portaria anda ou não anda. Claro, não significa que todas as portarias de todos os ministérios passarão pelo Ciro Nogueira. Mas todas as coisas relevantes passarão e impasses entre ministérios serão resolvidos pelo Ciro Nogueira. E o ato também estabelece uma espécie de centro de governo. É um termo não oficial. Ou seja, a análise de mérito de atos normativos cabe à subchefia de análise governamental, que fica sob as ordens de Ciro Nogueira. E mais, a Folha de São Paulo, inclusive, numa análise do decreto, mostra que será concedido à Casa Civil, ou seja, a Ciro Nogueira, a capacidade de arbitrar no governo. Claro, Ciro Nogueira volta a dizer, quem manda é o presidente. É óbvio. Se o Bolsonaro disser, façam isso, e ele falar, não, não faremos isso, é claro que prevalece a palavra do presidente. Isso é óbvio. Só que o que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte, é o Ciro Nogueira, o cara que está revestido de poder, o portador do poder transferido pelo presidente da República para tomar essas decisões. E por que o Bolsonaro faz isso? Porque o Bolsonaro vai com a cara do Ciro Nogueira? Porque o Bolsonaro acha o Ciro Nogueira um cara mais inteligente que os demais no ministério? Mais sábio? E, portanto, a palavra final deve ser dele, porque certamente será uma decisão correta? Não é nada disso. É uma ação política. É entregar poder a Ciro Nogueira e entregar poder ao que Ciro Nogueira representa. Porque também não é o Ciro Nogueira que chegou voando, né, no Palácio do Planalto, entrando pela janela, numa capa, com superpoderes. O poder dele chama-se voto no parlamento. O poder dele chama-se Centrão. Dele e do Arthur Lira. E também do Valdemar da Costa Neto, que preside formalmente. Na verdade, ele é dono do partido que agora é o partido do Bolsonaro, é o partido pelo qual o Bolsonaro disputará a eleição em outubro. Então, esse deslocamento não é raivinha do Guedes, nada disso. Nada disso. Diferentemente do Moro, o Guedes não fez nada que tivesse levado o Bolsonaro à antipatia total,
quero esse cara fora daqui. Ou eu demito, ou eu empurrarei esse sujeito até uma situação em que ele só vai poder pedir o boné. Não é isso. Não é pessoal. Aqui pro Bolsonaro, aquele cara que representa, ou representava antes da eleição, depois da eleição e antes da posse, e no primeiro ano, depois da posse, representava a voz técnica. O sujeito que faria com que as coisas coubessem no cofre. O sujeito que iria estabelecer os critérios para as reformas necessárias, tributária, administrativa. O sujeito que cuidaria do equilíbrio fiscal. O sujeito que cuidaria da privatização, que, na opinião do próprio Guedes, deveria ser ampla e quase irrestrita, não é? Porque ele não é nem um burro, nem um tolo. Ele sabia que falar em Petrobras era apenas um jogo, uma maneira de agradar determinados setores, mas sabia que não havia a menor viabilidade de propor seriamente privatização da Petrobras. Mas isso desapareceu, porque esse sujeito técnico, que lá em 2018 representava capacidade de atrair apoio de setores importantes da economia brasileira, não é? Aquilo que é vulgarmente chamado de o mercado, mas grandes investidores, gente que comanda conglomerados industriais e financeiros, banqueiros. Atrair essa gente era um trunfo embutido na escolha de Paulo Guedes para ser ministro da Economia. Não há dúvida. Só que hoje o Bolsonaro olha para o Paulo Guedes e não vê voto. Não vê voto nem nas ruas, nem no tal mercado e muito menos no Congresso Nacional. Enquanto que o Ciro Nogueira representa apoio hoje, agora, inviabilização daquelas ideias que até já esfriaram significativamente, daqueles que propunham um processo de impeachment do Bolsonaro, até porque essas iniciativas nunca tiveram apoio real do PT, apesar de alguns discursos nessa direção, mas não era o que o Lula queria. A ideia do Lula era ter o Bolsonaro como o seu avesso, né? Como aquele que ele enfrentará e tentará tirar do poder na eleição de outubro. Essa era a ideia. E tendo o Bolsonaro na disputa e ele, Lula, a ideia de ambos. Aliás, o Sérgio Moro voltou a dizer que a libertação do Lula foi comemorada no Palácio do Planalto e disse, não sei se tem provas disso, que quando ele, Moro, foi ao Congresso propor que o Congresso ratificasse, confirmasse a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, que um ministro muito próximo do Bolsonaro o teria procurado e dito: Moro, o Bolsonaro não quer isso. Abandone essa iniciativa. Não sei se o Moro tem provas disso, provavelmente não, né? Isso geralmente se dá numa conversa particular e pessoalmente ali, não é nem por telefone, muito menos por WhatsApp, né? Mensagem de texto, nada disso. Isso é uma conversa tete a tete. Ó, o presidente não quer isso, disse o Moro. Mas não há a menor dúvida que o assunto possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância desapareceu do governo Bolsonaro. E era algo defendido ali com ênfase, com empolgação pelo candidato Bolsonaro e no começo do seu governo. E é algo que desagrada ao Centrão. O Centrão não quer saber de possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Porque isso é um perigo para muita gente dentro do Congresso Nacional, inclusive para muitos integrantes desse bloco informal, mas que na prática, no dia a dia, na hora da votação, tem poder que nenhum outro grupo político tem dentro do parlamento.
essa união informal de partidos, e que tem coordenadores, e que tem expoentes, tem lideranças. E o Ciro Nogueira é um dos líderes. O mesmíssimo Bolsonaro que afirmou: o Centrão é a nata das mazelas. Como quem diz, é o pico, é o ponto culminante das mazelas políticas brasileiras. No ano passado afirmou: eu sou Centrão. É claro. E aí, caiu a ficha para muita gente, mas é mesmo, né? Pô, como é que eu não havia percebido isso? Ah, ele poderia ter se afastado do que representa o Centrão. Claro que sim. Muitos acreditam nisso. No ano passado, ele falou: não me afastei, eu sou Centrão. E, além de tudo isso, o Ciro Nogueira já foi Lula Futebol Clube e hoje é Esporte Clube Bolsonaro. Ou seja, ele não é Lula, nem é Bolsonaro, nem era Dilma. Ele é o sujeito que representa um grupo que tem não apenas mais poder que qualquer outro dentro do Congresso, mas que tem como princípio a proximidade do poder, estar próximo do poder, de preferência dentro do poder. Ou, como agora é a nova situação de Ciro Nogueira, sendo a personificação do poder. Porque o presidente da República, ele fala, ele dá ordens dentro do seu governo. Aliás, cada vez mais, o presidente da República no Brasil torna-se meramente chefe de um poder. Porque presidir a República, mesmo considerando o princípio de poderes independentes, legislativo, executivo, judiciário, e a idealização de que eles devem funcionar harmonicamente, isso é uma idealização. Mas quando alguém é chamado de presidente da República, isso confere àquele chefe de poder uma posição especial em relação aos demais, em relação a quem preside o Congresso, em relação a quem preside o Judiciário. Não coloca o poder acima dos outros, mas o chefe daquele poder numa posição de arbitragem e além de ter o poder adicional, que é hoje o mais importante, de indicar nomes para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal Superior de Justiça, para a Procuradoria-Geral da República. Mas hoje não há nada parecido com o que foi o período de Getúlio Vargas, e mesmo depois da democratização com o Juscelino Kubitschek, né? E mesmo o período tremendamente tumultuado de Jânio depois de Jango. E no Sarney, o Sarney tinha decreto-lei à sua disposição. Ou Fernando Henrique, que chegou a ter medida provisória como algo que imediatamente passaria a ser considerado lei se o Congresso não apreciasse a tempo. Hoje é o contrário, se o Congresso não aprecia aquilo, é derrubado. Está derrubada a medida provisória porque o Congresso não aprovou a tempo. Hoje, esse poder não existe. O presidente da República, hoje, ele é de fato o chefe do Poder Executivo. E ele fala, ele é o chefe de Estado, ele representa o país diante do mundo. Ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Mas os ministérios é que governam. É o MEC, é o Ministério da Infraestrutura, é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Cidadania, é o Ministério do Trabalho. O dia a dia, as portarias, as decisões emanam do Ministério. E agora, tudo isso está sob um guarda-chuva. O guarda-chuva de Ciro Nogueira. Ele comanda essa banda do dia a dia.
Ele rege essa orquestra do dia a dia. Ele diz o que vai, o que não vai. Ele é o sujeito que tem hoje um poder que sempre foi do ministro da Economia ou da Fazenda, dependendo do período histórico. Hoje o poder de dizer para onde vai a grana do orçamento, para que ministério, que deslocamentos serão feitos, contingenciamentos, é do Ciro Nogueira. Puxa, que poder do Ciro Nogueira? Não! Que poder do Centrão. É isso que está escancarado, né? Sem mais palavras que levem a possibilidade de considerarmos. Não há o tergiversar, né? Não há o escamotear. Nada está sendo feito no subsolo. É às claras. O poder de governar está dado ao Centrão na figura de Ciro Nogueira. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece já no Entendendo a Notícia, o podcast do editorial de abertura aqui do Acontece. Você tem a possibilidade de baixar no seu celular, baixar aí no seu desktop. Está no site da Rádio Bandeirantes em instantes e também estará nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.